Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje o nosso convidado, Dr. Daniel Reis, ele estará falando sobre tumores do aparelho digestivo. Olá, Dr. Daniel Reis, seja bem-vindo ao Falando de Saúde, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudia, com vocês. Um prazer estar aqui de novo, podendo bater um papo e tentar ajudar aí a esclarecer esse assunto que é um tabu para a nossa sociedade. Doutor, quando se fala a questão tumores, as pessoas ficam com medo, né? E até mesmo com receio de procurar o médico no consultório. Isso ocorre, doutor? Com muita frequência. Assim, quando a gente bate ou conversa com o paciente, ou bate um papo com os próprios amigos, sempre tem aquele estigma da palavra câncer. É uma palavra muito pesada, é uma palavra que antes a gente foi fazendo esses diagnósticos com muita dificuldade, geralmente já os tumores em um estágio mais avançado, as doenças mais, como vou dizer, disseminadas para outros órgãos e tal. E os tumores malignos, né, os cânceres propriamente ditos, antigamente eles já eram descobertos numa fase mais tardia, por ignorância das pessoas, por falta de informação. Então isso fazia com que a gente tivesse já no estágio avançado uma mortalidade muito alta. E isso, graças a Deus, mudou muito recentemente. Doutor Daniel, e qual é o sintoma ou um alarme, de repente, aí que o paciente sente, ele diz, nossa, tem coisa errada comigo, eu devo procurar o médico? Quando isso ocorre? Essa é uma pergunta maravilhosa. Assim, o doente, ele geralmente espera que o tumor, né, ele venha se manifestar já no estágio mais avançado. Então, o que o paciente, na verdade, ele espera é dor, é sangramento, é um desconforto abdominal já incapacitante, ou muitas vezes até obstrução do próprio trânsito intestinal. Então, alguns sinais pequenos de alteração do hábito intestinal, por exemplo, o que é alteração do hábito intestinal? É o doente que antes evacuava todo dia, ou que antes evacuava a cada 3 vezes por dia, 3 vezes assim, a cada 3 dias. Então esse doente tem uma alteração desse hábito. Então vamos lá, eu era constipado, tenho diarreia, ou eu estava muito ressecado, agora eu estou muito solto. Então antes eu evacuava a cada 3 dias, hoje eu evacuo uma vez por semana. Então assim, a alteração do hábito intestinal que dura mais de 60 dias já é uma coisa que a gente fica preocupado. O doente fica esperando muitas vezes o sangramento, mas às vezes o sangramento não se manifesta, vai ser uma anemia crônica. Então assim, já começa a ter uma fraqueza, uma astenia. Uma outra coisa muito comum também é a perda de peso. Então, o doente que tem alteração do hábito intestinal com emagrecimento, então perdi peso, não consigo explicar o que está acontecendo. É sempre interessante a gente passar numa consulta com o seu médico, com o seu especialista, para estar investigando esses tumores que são tumores ocultos, tumores que a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce, não consegue ver no exame físico. Então, a gente acaba precisando muitas vezes lançar mão de um tratamento complementar. Doutor, e existe também aquele paciente que ele fica pesquisando tudo na internet e ele acha que ele já dá conta, né, de se automedicar, se autoconsultar, e quando procura o médico já é um pouco tardio, né, doutor? Perfeito. Então, assim, a nossa principal bandeira no combate ao câncer é o diagnóstico precoce. Sim. E hoje, assim, o paciente tem mais de 50 anos, mais de 45 anos por algumas organizações americanas, ou mais de 50 pelo nosso Ministério da Saúde, esse doente tem indicação de fazer a colonoscopia, esse doente tem indicação de fazer a endoscopia, justamente que seria um ultrassom de abdômen, que seria um rastreio para esses tumores ainda em fase inicial. Então você faz uma colonoscopia e deu normal, graças a Deus, o meu próximo exame é daqui a 10 anos, para muitas pessoas. Outros vão fazer daqui a 5. Se veio uma verruguinha lá, que é um pólipo, que a gente chama, o que é que eu vou fazer com essa verruga? Leva a biópsia para o seu médico estar avaliando. Tem verruga que vai levar 10, assim, que você vai levar até, só vai precisar fazer a colonoscopia daqui a 10 anos. Tem verruga que você vai precisar repetir em 6 meses. É sempre importante, né, no caso, você está procurando seu médico, está fazendo a colonoscopia precoce, levando esse resultado dessa biópsia do anátomo patológico para o consultório e está discutindo com ele quando fazer a prevenção novamente. Os tumores do aparelho digestivo, eles são ocultos na grande maioria das vezes, e cada um precisa de um diagnóstico, de um exame complementar específico. E a colonoscopia e a endoscopia são as nossas grandes armas aí no combate ao câncer. Doutor, os nossos seguidores nos enviaram 2 perguntas. Eles perguntaram sobre o odor das fezes, se isso
muda quando tem alguma doença e, de repente, o formato das fezes, de repente fica aquelas fezes mais feias, digamos assim, né? Se isso é porque o paciente tem alguma patologia aí preocupante. Perfeito. As fezes, elas já são feias por natureza. Então, assim, ninguém olha para um cocô e fala, nossa, que cocô bonito. Sim. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente tem um afilamento das fezes. Sim. Se você tiver um estreitamento do reto. Então, assim, entendi. Os tumores mais baixos, que estão ali a 10, 15 centímetros do ânus, né, do orifício externo, você vai ter um afilamento das fezes. Você faz aquilo que a gente chama de fezes em fita. Você vai evacuar e aí acaba aparecendo também como se as fezes fossem amassadas no canal no momento de saída. E com relação ao odor, aí já seriam as doenças mais avançadas. O tumor, quando tem sangramento, ou a própria hemorragia digestiva alta, por úlceras, por varizes, por outras coisas, eles realmente alteram e tem um odor bem característico, né, do sangramento. Esse sangue digerido, ele acaba trazendo pra gente realmente uma característica bem peculiar. Doutor, a medicina, ela tem avançado bastante, né? E a tecnologia também, que no caso assessora vocês médicos. Existem tratamentos cirúrgicos aí que dão uma qualidade de vida melhor para o paciente, neste caso? Sem dúvida. Assim, quanto menor o tumor for diagnosticado, melhor para esse doente. Então, assim, as ressecções endoscópicas, elas podem ser aplicadas tanto para tumor de esôfago, tumor de estômago e os tumores de cólon e reto. Então, fase inicial, a gente trata de maneira adequada. Fase, hoje, tem um avanço muito grande na laparoscopia e na técnica dos cirurgiões que fazem esse procedimento por laparoscopia. Então, o mais importante no tratamento, não o mais importante, mas uma coisa muito importante no tratamento do câncer é o que a gente chama de linfadenectomia. Antes, essa linfadenectomia era difícil de ser feita, de ser realizada, por conta da capacidade técnica, do treinamento. O que é isso, doutor, esse nome novo aí? A linfadenectomia? Isso, doutor. A linfadenectomia são os gânglios, né? É o que é a popular íngua. Então, quando a gente consegue palpar algum carocinho na virilha, alguma coisa, chamam de íngua. Então, todo o nosso organismo tem uma drenagem linfática. Certo. E a drenagem linfática vai para os gânglios. E o tumor, ele também drena pelos gânglios para as ínguas internas do organismo. Então, na laparoscopia, a gente tinha dificuldade de fazer essa linfadenectomia, que é a retirada desses gânglios, certo, que podem ter tumor. E hoje a gente já consegue, com avanço, com treinamento nosso, né, dos cirurgiões que são habilitados para fazer esse procedimento. Então, a gente acaba conseguindo também tumores mais avançados, fazer esse tratamento menos invasivo, com um retorno mais precoce às suas atividades. Seriam as ressecções por laparoscopia, tanto dos tumores de estômago quanto dos tumores de cólon, mas cada um aí com a sua indicação específica e a capacidade técnica do seu médico. Doutor, e é importante que todos os teus futuros pacientes e os nossos seguidores, eles saibam que quando encontrado, diagnosticado um tumor no início, ele tem cura, né, doutor? Com certeza. Assim, a gente fala em cura em câncer maligno do aparelho digestivo, quando a gente fica livre de doença para alguns casos em 5 anos, outros casos em 10 anos. Certo. Mas a cura existe, tá? Ela é quanto mais precoce, melhor. Por isso, a gente tem introduzido cada vez mais na rotina, da mesma forma que a gente faz a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, a gente tem feito essa prevenção também do intestino, dos cânceres de intestino grosso, estômago e vias biliares. Mas a cura existe, sem dúvida nenhuma, e só diagnosticar no momento certo. Doutor Daniel Reis, muito obrigada por estar aqui no Falando de Saúde. Mais uma vez aí o doutor esclarecendo, né, a nossa população aí sobre a cura, né? Que se diagnosticado um tumor aí no começo, ele tem cura, tá? E ainda aqueles pacientes que têm dúvida, né, doutor? Só agendar uma consulta que o doutor estará disposto a recebê-los no consultório, né? Sem dúvida, estamos aqui para ajudar no que puder. Espero ser convidado novamente para o seu programa. Foi um prazer. Obrigada, doutor. E até a próxima. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, tumor, algo que lhe causa susto, medo, mas nós falamos com o doutor Daniel Reis e ele deixou bem claro que há cura se diagnosticado no início. Tem algum sintoma? Agenda uma consulta e procure um profissional. Muito obrigada e até o próximo.